Glória a Deus, nós cremos plenamente na cura que vem do Senhor, porque Ele é a cura, Ele é o Senhor da vida, Ele é o nosso Criador, mas não só o nosso Criador, Ele é aquele que nos ama com amor muito profundo e Ele deseja que nós a cada dia vivamos plenamente curados, né, para que a gente possa realmente declarar que nós vivemos, que nós temos uma vida plena e digna. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. Então, esse é o nosso desejo nessa noite também, que você seja alcançado pela graça e pelo amor de Deus, que o Espírito Santo, que essas palavras possam produzir vida em você e que a cada dia você possa, então, declarar: eu vivo para a glória de Deus. O desejo de Deus é que todos nós vivamos para a glória dEle, porque Ele nos criou para a glória dEle. Ele não nos criou para um outro propósito, né? E justamente por causa do pecado, por causa da queda, outras coisas aconteceram. Mas Deus, contudo, permaneceu em seu amor e nos deu o seu Filho para que nós vivêssemos, para que nós fôssemos regenerados e pudéssemos então compartilhar esse amor, viver esse amor e compartilhar esse amor. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Nós estamos num mês muito intenso em relação ao cuidado com a vida. A gente chama de Setembro Amarelo. Em 2015, na verdade, no Brasil, iniciou-se uma campanha. Outros países já faziam dessa forma, mas em 2015 aqui no Brasil, oficialmente iniciou-se uma campanha para que houvesse um cuidado maior e um olhar maior sobre a vida, né? Para que as pessoas, enfim, fossem encorajadas a viver, né? E para que elas encontrassem um apoio, para que elas ouvissem sobre o assunto, sobre vida, e fossem encorajadas a viver, enfim. E nós cremos muito, nós cremos porque nós cremos no Senhor da vida, né? Então, entenda que não é só uma campanha onde as pessoas estão alertando você, onde nós estamos falando sobre isso. Nós estamos apresentando para você a vida. Então, a vida está disponível. Então, você pode escolher viver. Escolha viver. Escolha viver. Então, sobreviver são duas palavras. Mas quando nós juntamos essas duas palavras, fica uma só. E aí, ou é sobre a vida, ou é em relação à sobrevivência. O desejo de Deus não é que a gente sobreviva, mas é que a gente realmente viva. Ele nos criou para viver plenamente, para a glória dele, né? Então, ele não fica alegre quando a gente vive uma vida um pouco distanciada do que ele desejou, do que ele planejou para nós. Não, ele não fica... Isso não agrada o coração de Deus. Prova disso é que ele deu o seu Filho para que a nossa vida fosse resgatada. Mas é preciso viver. Não só preciso viver, mas é preciso saber viver. Então, nós estamos aprendendo a viver. É muito bom poder aprender com o Criador, né? Às vezes a criatura ela se preocupa muito em descobrir o Criador para depois crer no Criador, né? Primeiro a gente quer desvendar Deus. Muitas pessoas fracassam por isso, que primeiro querem descobrir Deus na sua totalidade para depois crer e se entregar a Deus. Mas nessa noite eu quero convidar você a confiar em Deus. Ele é digno de confiança, porque Ele te ama. Então que você se entregue ao amor de Deus nessa noite. Quero falar um pouquinho sobre a origem da vida, né? Isso é estudado, isso é buscado, muitas pesquisas são feitas até hoje, a ciência ainda tenta dar uma resposta mais exata para as pessoas. Todo ser humano, acho que quando chega a uma certa idade, se pergunta sobre a vida, né? E começa a fazer muitas perguntas sobre a vida. Mas eu gosto da palavra de Deus porque o próprio Deus, o Criador da vida, responde sobre a vida. Salmo 36, verso 9, vai deixar bem claro para a gente. O salmista diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz somos iluminados. Olha que presente. Pois em ti, Senhor, nosso Deus, está a fonte da vida, graças à tua luz somos
iluminados. E para completar, para encaixar com esse texto, eu quero ler um outro texto com você, João 1, verso 3, a 1, que diz assim: todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Isso significa que você também é vencedor, porque a nossa origem vem dele. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Então, você já é um vencedor. Que a cada instante, a cada momento, você possa ter coragem de declarar isso, de se entregar a esse amor. Então, o valor da vida. O valor da vida está declarado no amor de Deus. Todos nós, praticamente, o povo cristão, o povo de Deus, conhece um texto básico, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O valor da vida é o amor de Deus. A totalidade da sua vida tem a ver com o amor de Deus. Deus derramou o seu amor. Deus deu a vida do seu Filho. Então, olha o quanto a sua vida tem valor. É um valor inestimável. Se alguém quisesse comprar você, não teria dinheiro para pagar. Nem eu. Pena que durante muitos anos os homens tiveram coragem de para inspirador e desperta a criatividade. O amarelo também, ele estimula as atividades mentais e o raciocínio. Então, por isso, essa cor amarela, né? Na verdade, é uma cor muito viva, é uma das mais bonitas, né? Mais viva, né? Então, nós queremos nessa noite que você viva a graça e o amor de Deus na sua totalidade. Você sabia que você foi feito para o nós não podemos viver baseado no agora, querendo resolver tudo agora. Passamos por um momento difícil, o mundo está passando por um momento muito desafiador. Mas olha, Deus continua cheio de amor e graça. E todas as dores que você está passando, todas as aflições, todas as dificuldades, terá um fim. Porque Deus não está inerte à sua dor. Então, não desista de viver. Não desista de viver. Porque Deus não desistiu de você. Nunca desistiu de você. Você foi feito para a eternidade. Eclesiastes 3:11 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem, no meu coração e no seu coração, o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Parece algo muito complexo, né? Eu quero ler um outro texto para você de um outro homem, um servo do Senhor, um filho de Deus, que entendeu, mesmo diante da complexidade, o quão maravilhoso é a vida. Qual é o valor da vida? Salmo 139, verso 14. Davi disse assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Davi estava muito convicto de que foi feito de uma forma extraordinariamente maravilhosa. Ele não tinha nenhuma dúvida. Nesse mesmo salmo, nós vamos perceber que ele diz: tal ciência é complexa demais para mim, mas eu estou maravilhado. Então, diante da complexidade da vida, Davi nos ensina a não perder o encanto, não perder a contemplação, para que nós possamos deixar que o amor de Deus invada a nossa mente e o nosso coração. Eu quero trazer alguns princípios bíblicos para você, para guiar a sua vida, para direcionar a nossa vida. Como é que nós podemos viver plenamente? Como é que é essa coisa de vamos viver? Uma coisa é nós dizemos, vamos viver. Tá, mas como é que nós vamos viver? Como é que eu vivo plenamente? Como que eu vivo uma vida livre? Como é que eu vivo uma vida liberta? Então, quero te convidar a dar um primeiro passo. É a chave mais importante.
quero que você conecte algumas chaves nesse momento. E a chave mais importante para a vida, ela está na sua mão. Você pode decidir, você pode pegar essa chave e você pode abrir o seu coração e dar espaço para que o próprio Senhor da vida produza vida em você. Então, eu não sei se você já fez a sua declaração, se você, diante de tudo que você está passando, já passou, se você já entregou o seu coração, as suas dores, a sua fraqueza, a sua fragilidade, nas mãos de Jesus. Porque Ele é o único capaz de sarar as suas dores, de perdoar qualquer culpa que você esteja vivendo. Não importa o que você fez, talvez algumas pessoas que estão desistindo da vida pensam dessa forma: eu não tem jeito, o que eu fiz é imperdoável, eu sou uma pessoa má. Mas Ele já perdoou os seus pecados. Você precisa abrir o coração para acessar esse perdão de Deus, para acessar esse perdão que já foi conquistado na cruz para você, para nós. O perdão que nos foi dado foi alcançado por Jesus lá na cruz do Calvário. Então, quero te fazer um convite nessa hora. Se você ainda não fez, se você é alguém que ainda não tomou essa decisão por algum motivo, abra o seu coração, dê uma oportunidade para que o Senhor da vida gere vida no seu coração e você saia desse lugar. Talvez você esteja num lugar um pouco escuro, onde você não consegue entender muito bem as coisas, você não consegue ver o fim das coisas. Mas a palavra de Deus vai dizer que o início começou bem, mas vai terminar muito bem, porque o Senhor da vida reina para sempre. Mas o desejo dele não é reinar sozinho, que você esteja junto com ele. Então, quero te convidar nessa hora a acessar a primeira chave. Receba Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fez isso ainda, eu quero convidar você a fazer isso. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Diga sim: Senhor, eu não entendo muito. Meu coração ainda está culpado, eu tenho medo. Algo está afligindo a minha vida, mas eu entrego a minha vida para que você cuide. Um homem, certa feita, muito tenso, porque o seu servo estava muito mal. Ele chega diante de Jesus e ele diz: tu podes curar? Ele pergunta a Jesus se Jesus pode. Jesus diz: se tu podes, tudo é possível ao que crer. E na mesma hora aquele homem alcança a cura para o seu servo. Então a cura está disponível nessa hora. Diga sim para Jesus e receba toda a cura que já foi manifestada para você, para que você viva plenamente. Diga sim: eu quero ser livre. O texto de João 1,12 vai dizer assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João 8,36 vai dizer assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Apocalipse 3, verso 20, olha o que vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o primeiro convite de Jesus é: abra a porta para mim. Talvez você esteja trancado num lugar escuro, desanimado, mas Jesus está batendo a porta, está dizendo: abra a porta, deixa eu entrar e cear com você. E você vai cear comigo. Significa que vai haver uma alegria, uma reciprocidade. Jesus está te convidando para uma amizade profunda. E eu te convido a praticar diante dessa decisão que você está tomando nesse tempo. E aí você vai ter alguns apontamentos importantes para que você pratique a palavra de Deus, porque na palavra de Deus há muitas chaves poderosas para que a gente possa destruir fortalezas espirituais que se instalam na nossa mente. Então,
A segunda decisão que eu quero convidar você nessa noite a tomar, para que você viva em plenitude. Confesse seus pensamentos a Deus. Talvez você ainda não tenha confessado para ninguém, está vivendo uma situação desafiadora, mas tem alguém que está onde você estiver, não importa onde você está, ele está disponível para você. Então, a segunda chave é: confesse seus pensamentos a Deus. Salmos 55, verso 1 e 2, diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado. Davi estava muito aflito, provavelmente num estado de depressão. Não é só a gente, não é só a gente aqui nesse tempo, eu, Joabe, todo mundo que está aqui, o Heraldo, você que passa por momentos difíceis. Os homens de Deus, grandes homens de Deus, passaram por momentos desafiadores. Davi passou por um tempo de profunda tristeza, um tempo em que ele achava que não havia mais solução. Mas diante disso, ele pensa: não, a minha fé está firmada no Senhor, ele conhecia o Senhor. Então ele ora: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado. Então Davi conhecia a misericórdia e o amor do Senhor. Por isso ele não se calava diante das dores e os medos terríveis. Então, para viver plenamente, declare. A terceira chave que eu quero convidar você a acessar é: declare apenas palavras benditas. Sabe, no dia a dia, a gente precisa eliminar algumas palavras que não são benditas, que não abençoam. Não abençoa a minha vida, não abençoa a vida do meu cônjuge, não abençoa a vida do meu filho, não abençoa a vida do meu próximo, não abençoa ninguém. Então a gente precisa inverter, mudar o ambiente, mudar a atmosfera, porque palavras benditas têm esse poder. O texto de Provérbios 15, verso 4, vai dizer assim: as palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. Provérbios 15, 26, vai dizer o seguinte: abomináveis são as palavras, são para o Senhor os pensamentos dos maus. Porém, ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras, ditas com bondade. Olha que apontamento, olha que atitude, que chave importante. Não adianta só a gente ser sincero e dizer: olha, é isso, eu penso isso, eu falo dessa forma mesmo, é isso que eu quero. E aí o ambiente à nossa volta ele fica mais confuso, e a gente fica mais triste, mais irado, mais chateado. Não, não é assim. Aqui está dizendo: sobremaneira de palavras sinceras, ditas com bondade. Então é aprender a falar a verdade em amor, a exercitar as palavras sinceras com amor. O pastor Carlito Paz diz sobre a questão do pensamento, ele diz o seguinte: o que pensamos dirige nossas ações. O que nós pensamos dirige as nossas ações. Então, para que nós possamos viver plenamente saudáveis, uma quarta chave: não se isole, não ande sozinho. A coisa mais difícil para alguém, principalmente quando ela passa por momentos desafiadores, é andar sozinho. E quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ganha muitos irmãos. Tem muitos irmãos. Tem pessoas difíceis? Tem, sim, porque não são pessoas perfeitas. Mas pessoas que já aprenderam a amar com Jesus. Pode te ajudar nessa caminhada a vencer suas dores, seus medos e suas tristezas. Então, não se isole, não ande sozinho. Eclesiastes 4 vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. É melhor serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer.
Provérbios 15, verso 30 vai dizer: um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Que notícias você tem cultivado? Que canais você tem assistido? Que jornal você tem buscado ler? Quais são os noticiários que você tem buscado? Os seus amigos, aquelas pessoas que estão à volta, elas te encorajam, trazem palavras de esperança ou trazem palavras que desanimam? Esse texto é muito incrível. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Então, ande com pessoas portadoras de boas notícias. Não é só andar com alguém, mas pessoas portadoras de boa notícia. E sabe quais são as boas notícias? Uma dica muito importante. São as boas novas do reino, as boas novas de Jesus. Existem notícias melhores do que as boas novas do reino? É um reino novo, é um reino de justiça, um reino de paz. A quinta chave para que você viva uma vida plena: se alimente do céu, da palavra de Deus. Se alimente do céu. O que o céu pensa a meu respeito? O que Deus tem a dizer? O próprio Jesus, aliás, o texto de Provérbios, primeiramente, Provérbios 30, verso 5, vai dizer assim: a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem confia nele totalmente. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele disse isso resistindo ao tentador no deserto. O próprio Jesus nos ensina a importância da palavra de Deus, de receber a palavra de Deus, de ter a palavra de Deus no coração. Então é importante que você receba as palavras do céu, que você busque as palavras do céu. E a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito Santo está com você, na medida em que você deseja conhecer mais. Se nós não buscarmos conhecer a mente do céu, a palavra de Deus, outras palavras ocuparão nossa mente, outros pensamentos ocuparão nossa mente. Diante do tentador, Jesus olha para Satanás e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus é todo poderoso, Senhor dos senhores. Ele podia simplesmente, com uma ação, destruir Satanás, mas ele é obediente. Ele diz: a palavra do meu Pai, a palavra de Deus diz. Para vivermos plenamente uma vida saudável, para que você viva plenamente, sexta chave: combata ideias maldosas e não pessoas. Nós não estamos lutando contra pessoas. Às vezes nós achamos que nós temos que lutar contra algumas pessoas. Algumas pessoas até declaram, até nos tratam de uma forma diferente, parece que elas não gostam muito da gente. Mas quando você sabe quem você é em Deus, você não vai buscar ou mendigar o amor de ninguém. Então nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideias maldosas, palavras facciosas. O texto de 2 Coríntios 10, Paulo vai dizer: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Verso 4: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Verso 5: destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, a sua mente é capaz de se tornar uma mente obediente a Cristo, mas nós precisamos estar dependentes do Senhor. A sétima chave para vivermos plenamente saudáveis: confie nos planos de Deus para você. Deus tem planos incríveis para você. Talvez o que você tenha vivido até aqui não tenha dado muito certo. Talvez tem histórias que não terminaram bem. Mas Deus tem planos incríveis para você. Deus tem um plano maravilhoso para você.
Olha o que diz Isaías 55, verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 29, 11. É um texto mais conhecido da grande maioria. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé, o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Então, Deus tem planos maravilhosos para você. Deus não quer castigar você, Deus ama você, Deus quer cuidar de você. Planos de dar-vos um futuro, de dar-vos esperança e um futuro melhor. Então, há um futuro muito melhor do que o que nós estamos vivendo, do que você está vivendo, reservado para você. Para viver plenamente saudável, a oitava chave que eu quero compartilhar com você é: cresça em Deus através da dor. A dor, talvez Deus permita que você passe por alguma dor, não é porque Ele não ama você, não é para matar você, é para te elevar, é para fazer com que você cresça, eu e você cresçamos. Nós estamos aqui hoje ministrando, mas a nossa vida nem sempre foi assim. Nós temos também momentos dolorosos em que vivemos. Eu, Heraldo, Ramon, os queridos que estão aqui, adorando aqui, servindo nessa celebração. Nem sempre foi assim, mas nós depositamos a nossa fé em Jesus. Então, cresça em Deus através da dor. Deixa que Deus transforme a sua dor em alegria. Ele é capaz de fazer. Salmo 119, verso 71, 75 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. 75, reconheço, Senhor, que as tuas decisões são justas. Foi com lealdade que me castigaste. Hebreus 12, 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as com disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? Qual filho que não é corrigido pelo pai? Romanos 12, 12 vai dizer: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em João 16, 3, o próprio Jesus vai dizer: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. E para desfrutarmos de uma vida plena e saudável, a nona chave: desfrute do que Jesus está fazendo em você um dia de cada vez. Deus está fazendo uma grande obra em você. No momento em que você decide abrir o seu coração, abrir a sua casa, e Ele começa a ceiar com você, e você com Ele, Ele começa a construir uma nova história em você. Ele começa a regenerar a sua vida. Então, desfrute do que Ele está fazendo em você um dia de cada vez. Filipenses 1, verso 6, vai dizer: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Ele começou uma boa obra, Ele vai concluir. Em Filipenses, também no 4, verso 4, vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. E a décima chave, para que você mantenha o seu coração naquilo que é eterno, para que quando vier algum problema, você continue com seus olhos fixos no Senhor. Mantenha-se esperançoso na expectativa do retorno de Jesus. Esse mesmo Jesus que ama você, que tem cuidado da sua vida, que está te convidando nessa noite para caminhar mais perto dele, para viver
a partir dele, ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele nunca nos deixou órfãos. Ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador, o outro Paracleto. E ele vos lembrará tudo o que eu lhes ensinei. Não vos deixarei órfãos. E esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Então, mantenha-se esperançoso, na expectativa do retorno de Jesus. Filipenses 3 vai nos dizer: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então você deixa de ser um cidadão dessa terra, você passa a ser um cidadão dos céus, quando você recebe o Senhor do céu. Quando você recebe Jesus na sua vida, você recebe o céu na sua vida. E você passa a ser um cidadão do céu. E aí você passa a transformar esse ambiente onde você vive no céu também. Porque onde os filhos estão, o céu é manifestado. Verso 21 de Filipenses: que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. É tão pleno viver com Jesus, é tão pleno entregar a vida para Ele, que a palavra de Deus vai dizer que Ele transformará nossos corpos humilhados, sabe, as marcas do sofrimento. Nós seremos transformados num corpo glorioso e viveremos plenamente com Jesus. Onde Ele estiver, estaremos também. Essa é a promessa de Jesus para você. Então, eu te convido a viver. Vamos viver o amor de Deus. Vamos viver a cada dia desfrutando da graça maravilhosa do Senhor. Existe uma vida além do que a vida, além da vida que nós imaginamos. Essa vida que nos oprime, o mundo, na verdade, nos oprime, tenta nos colocar numa caixa, diz que você tem que ser de uma forma. Mas o nosso Pai que está no céu diz: não, você é meu filho, eu te gerei. Eu tenho uma vida muito mais excelente para você. Então viva na expectativa, viva sendo transformado por Jesus a cada dia, viva na expectativa do retorno de Jesus, porque Ele está voltando.